Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Eu sou o professor Lucas Limberti e nós estamos começando aqui a nossa aula, beleza? Tudo bem? Seguindo um pouco viagem, já que fizemos essa grande apresentação, eu queria mostrar outro poema, agora de Carlos Drummond de Andrade, chamado Canto Esponjoso, onde ele traz um pouquinho dessa ideia do que é o sublime. Olha que interessante, a fotinha do querido Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Bela esta manhã sem carência de mito, e mel sorvido sem blasfêmia. Bela esta manhã ou outra possível, essa vida ou outra invenção sem, na sombra, fantasmas. Umidade de areia adere ao pé, engulo o mar que me engole. Valvas, curvos, pensamentos, matizes da luz azul completa sobre as formas constituídas. Bela a passagem do corpo, sua fusão no corpo geral do mundo, vontade de cantar, mas tão absoluta que me calo, repleto. Tudo bem? Então esse final aí seria um pouco o Drummond trazendo essa experiência do sublime, né? Lembra que eu falei que algo que te toca de tal maneira que te faz sentir que falta ali o verbo, né? Então ele diante da manhã, né? Tão absoluta, diante da circunstância, né? Amanhã, a vida, a sombra, diante dessa reflexão que ele olha para amanhã, ele faz essa dimensão do absoluto, né? Que me calo, repleto. O sublime também, ele busca um pouco uma sensação de totalidade, que falta tanto nas pessoas, né? As pessoas sentem-se sempre fragmentadas, dissolvidas e tal. E trago uma intertextualidade interessante com um poeta italiano chamado Giuseppe Ungaretti. Ungaretti escreveu um poema super simples, mas que traz um pouquinho essa ideia do sublime. Olha Ungaretti aí. In italiano, né? Mattina mi illumino di immenso. A tradução, manhã, ilumino-me de imenso. Olha só, você se iluminar do imenso, do total, do sublime, tudo bem? Então um pouquinho aí de Giuseppe Ungaretti, italiano. Bom, na prática, eu tenho um verbete aqui, eu fiz toda essa explicação, mas se você for ao dicionário, está lá. Conhecimento, literatura, né? Conhecimento das belas letras, conjunto de produções literárias de uma nação, de uma região ou de uma época. Os homens de letras, a arte de fazer composições literárias. Beleza? Conceitos básicos, né? Qual a diferença entre poesia e poema? Poema é a palavra no papel. Tudo bem? Poesia é a sensação lírica. Então existe poesia em um poema. É claro que muitas vezes, até já vi questões assim por aí afora que vão discutir justamente que é a mesma coisa. Mas a verdade é que existe poesia em outras coisas que não são poemas, né? Existe poesia numa música, existe poesia num filme, existe poesia numa relação humana. Tá? Então essa é a diferença importante, pensando que nós estamos trabalhando conceitos aqui, né? Poema, a palavra escrita no papel, e a poesia, a sensação lírica. Existe poesia em poema. E aí eu escolhi aqui algumas figuras importantes, né? Alguns poetas, alguns críticos que tentaram definir o que é poesia, o que é literatura, né? Já que essa é uma aula de definições, tudo bem? Então eu trago aqui uma fala do Roman Jakobson. Olha o que ele disse, gente. A palavra poesia, que é de origem grega, pretende-se a um verbo que significa criar. E, na verdade, a poesia, sendo o único aspecto criador, é o domínio mais criador da linguagem. Quanto à palavra verso, tem a mesma raiz que prosa. Além disso, se atentarmos para Fernando Pessoa, veremos que a rima é uma das coisas fundamentais em sua poesia, uma das razões de sua grandeza, pelo poder de suscitar inesperadas alianças de termos, de sentidos que aceitamos como novos valores. Tudo bem? Então essa coisa da origem da palavra, né? Poesia é da poiesis, né? Do grego, que é o criar, tem muito a ver com essa perspectiva que nós construímos até então, que é chegar àquilo que nos faz nos reencontrar com a nossa própria humanidade. Além do Jakobson, trago para vocês mais um poeta aqui, que é o meu querido Mário Quintana. Ah, poeta maravilhoso. Ele disse o seguinte: ser poeta
não é dizer grandes coisas, mas ter uma voz reconhecida dentre as outras. Mário Quintana. Olha que interessante. Ele, enfim, era um poeta das coisas simples, né? Por isso que ele não está falando de coisas grandes, porque as coisas não precisam ser grandes, elas podem ser qualquer coisa, mas que ter a sua voz reconhecida significa muito, tudo bem? E esse reconhecimento está diretamente ligado a tudo aquilo que nós falamos tecnicamente, por exemplo, do processo da mimesis aristotélica. Quando você identifica, né, uma imitação e aquilo te faz refletir sobre a sua própria condição, você projeta no poeta este reconhecimento, este fundamento importantíssimo, tudo bem? Beleza. O que mais que eu trouxe aqui para vocês? É uma surpresa final. Olha só quem escreveu essa definição de poesia. Eu mesmo! A poesia afaga os corações com o sublime, com o sopro do sublime. São sensações pautadas no vasto campo de significações do signo verbal. Tudo bem? Eu trouxe essa surpresinha final aqui para a gente poder, para apresentar, na verdade, para vocês o meu olhar sobre o que é poesia. Claro que a minha aula tem tudo a ver com isso, né? Então, tocar o coração das pessoas, né, com esse sopro sublime, né? Mas todo esse sopro sublime ele vai ser atingido por intermédio do campo de significações do signo verbal, ou seja, com palavras você toca o coração das pessoas, é um pouco o que eu acredito. E também, não sei se vocês sabiam, mas além de ser professor, eu também tenho um trabalho como poeta, então eu vivo esses dois lugares, né? Eu tenho uma formação como crítico, né? Crítico literário, uma como professor e outra como poeta. Essas três instâncias se conversando são muito interessantes, porque o crítico ele tem que ser muito sério, científico, o professor tem que ser didático e o poeta ele pode ser um pouco mais livre. E aí eu trago um pouquinho dessa concepção de poesia que eu trago, que foi apresentada até compartilhando com vocês que toparam essa empreitada da revisão do Enem, um pouquinho daquilo que foi a produção do meu primeiro livro de poesias, que é o Ventania do Infinito, de onde eu tirei essa definição de poesia, tudo bem? Então, só para, enfim, trazer um pouquinho de mim para essa aula, além de toda a minha maneira de ver a arte, como parte integrante desse mundo todo do qual eu falo com tanta paixão, que eu falo com tanto amor e que eu imagino que possa ajudar bastante os alunos enfim, a realizarem os seus sonhos, que é uma coisa maior, mas que tem a ver um pouco com o nosso propósito aqui, que é exatamente fazer com que vocês mandem bem no Enem, tá bom? Bom, pessoal, bons estudos, um beijão no coração de todo mundo, espero que vocês tenham curtido a aula aí e até a próxima!